Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Cássia Ribeiro da Costa Silva. Ela é graduada em Serviço Social, mestre em Educação, especialista em Políticas Públicas e Neuropedagogia. Olá, Cássia, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Eu que agradeço, Marta, o convite. Prazer estar falando com você também aí de Santa Bárbara, né? E a gente fica muito orgulhoso de apresentar coisas que são do nosso município, né? E que vai acrescentar, eu acredito, para a população. Cássia, nós vamos falar sobre o seu livro Representações Sociais sobre a Criança Disléxica em Contextos Formais de Educação. Mas antes disso, a gente gostaria que você contasse um pouco sobre você, a sua formação, a sua trajetória e depois o que te motivou a pesquisar sobre a dislexia. Então vamos lá, Marta. Eu tenho a graduação em Serviço Social, já atuo há praticamente 20 anos com criança, adolescente e família. E estar trabalhando com criança, adolescente e família, você todos os dias tem algo diferente para aprender. Nessa trajetória, que como eu estava na assistência e na educação, eu fui fazer o mestrado em Educação Sociocomunitária e também hoje eu fiz uma pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Por isso que eu acabo falando um pouco sobre esse tema, né? Mas na realidade foi por motivos pessoais que eu cheguei nesse tema para o mestrado. Então, eu fui falar sobre as crianças que têm dislexia no município de Santa Bárbara do Oeste. Por trabalhar com criança, adolescente e sua família, foi isso que me levou a escolher esse tema. E o que é dislexia? Dislexia, hoje, né, nós temos aí uma definição nova da Associação Internacional de Dislexia. Hoje ele é um transtorno persistente, viu, Marta, de aprendizagem. E ele é uma base neurológica. Então, assim, não vamos dizer, a pessoa que tem transtorno de aprendizagem é porque ele não fez esforço ou porque ele não tem inteligência. Não é isso. E é uma questão neurológica persistente que vai percorrer pelo resto da vida. Então, é uma dificuldade na aprendizagem, tanto na leitura como na escrita. Então, assim, a pessoa pode ter graduações, pode ter estudado muito tempo e às vezes tem dificuldade em questões básicas. Então, por isso que chama dislexia. E essa definição agora de 2025 é muito importante, né? Porque, assim, como eu estudei um pouco sobre dislexia, porque este livro, ele é resultado do meu mestrado. Então, quando a gente vai para o mestrado, a gente faz uma pesquisa, e no caso aqui, como foi a dissertação, dizia-se que antigamente o dislexia era considerado, até mesmo falava assim, que ele tinha um tipo de cegueira visual. Olha que coisa. E até chegar no termo dislexia. Então, teve várias aí denominações até chegar no nome dislexia. E é algo tão comum, Marta, que a gente fala que é um nome complexo para quem não conhece, mas é algo tão comum que a gente não para pensar e para olhar. Por isso que foi o resultado do meu trabalho, eu quis fazer a publicação para que isso seja disseminado para todos, para ficar de fácil acesso. Eu poderia ter feito o mestrado, ter feito a dissertação, ter deixado lá na biblioteca da faculdade somente. Mas o meu intuito foi realmente a publicação, porque eu falo que a internet hoje ela está em quase todos os lugares. Agora, o livro físico ele está em qualquer lugar. Então, qualquer lugar deste mundo, um livro chega. A internet pode ser que ainda não chegue, mas o livro ele chega. Você disse que a dislexia é muito comum. A dislexia ela é uma dificuldade do transtorno de leitura e aprendizagem. Então aí eu vou começar a falar um pouco da minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa que sempre estudei bastante e tive ensino fundamental, fui para o ensino médio, fiz a minha graduação e o meu objetivo sempre foi ir para a área da pesquisa e para a área da academia.
E quando eu terminei a graduação, peguei as cartas com os meus orientadores da faculdade para mim ir para o mestrado. Eles falavam, não, você vai sim, você é uma aluna muito esforçada. Você vai sim para essa área da pesquisa. E eu fiquei aí num ciclo de quase 10 anos tentando entrar no mestrado. Falei, meu Deus, mas assim, eu sempre fui uma aluna presente, esforçada, nunca fui a primeira aluna, mas o que está acontecendo? E aí numa aula de português particular, que eu falei assim, nossa, mas quase 10 anos tentando o mestrado e eu não estou conseguindo, o que está acontecendo? Eu ia bem nas provas, eu ia bem também na entrevista, o meu currículo era bom, e na hora da prova individual eu estava tendo algumas dificuldades, por isso que eu não consigo passar no processo seletivo. E aí a professora de português falou, Cássia, vamos observar se numa questão de saúde, pela fixação do conteúdo? Aí eu falei, será? Aí realmente descobri, com quase 30 anos, que eu sou disléxica. Então, assim, com uma carreira profissional de quase 15, 20 anos, com 30 anos de idade, eu fui descobrir isso. E aí, a partir disso, a gente começa a olhar para os outros, a gente começa a olhar para a nossa infância. Então, assim, como que eu percebo? A criança que tem aquele caderno todo feio, que às vezes apaga bastante, escreve de novo, apaga bastante, escreve de novo, pode ser que ele seja um disléxico. Aquela criança que muitas vezes antigamente a professora começava a colocar aqueles grandes textos na lousa, quando chegava no final da lousa a gente ainda estava escrevendo, pode ser uma criança com dislexia. Aquela criança que às vezes, ou adulto, poxa vida, passei anos na escola, e às vezes para pensar, xícara escreve com X ou começa com CH, né? E às vezes é uma coisa tão básica que para alguns sim, para outros ele vai parar para pensar, por mais que ele escreveu isso por resto da vida. Tem pessoas que têm a questão às vezes da matemática, que é conhecida como descalculia, tem dificuldades com números. Então assim, é mais notável do que a gente imagina. Aquela pessoa que começa a ler e começa a truncar a leitura, ela está lendo numa linha, de repente ela vai para a linha de baixo, ela nem percebe que ela fez essa perca, ela começa a ler numa linha, de repente ela está na outra. E a leitura também pode ser cansativa. A leitura para uma pessoa que não tem dislexia, ela lê numa página de uma maneira muito rápida. E a pessoa, às vezes, que tem uma dislexia, ela precisa ler essa página 2 vezes para ter o entendimento. Ela tem a mesma capacidade de aprendizagem, mas a capacidade dela interpretar isso demora um pouco mais. Então, por isso que eu falo que ela está mais presente na nossa vida do que a gente imaginava. A Associação Brasileira de Dislexia hoje, eu falo isso por conta dos estudos e por conta também no mestrado, diz que 5% das pessoas têm. Então, assim, a cada, vamos pôr, uma sala de graduação de 100 alunos, então a gente já sabe quantos ali vai ter. Então, numa sala de aula, sempre vai ter. Então, a gente só precisa olhar para esses, porque passa despercebido. Porque é um aluno que muitas vezes é preguiçoso, né? O professor já passou aquela matéria e está pedindo para mim repetir de novo. E aquele aluno que às vezes está em sala de aula, eu estou percebendo que ele está cansado. Ele está cansado, às vezes, pelo conteúdo, sim, que você passou. Porque a leitura e a escrita, ela cansa também. Então, ele é um processo. Para a gente ler e escrever, é um símbolo. O ser humano nasceu sem conhecer um símbolo. E aí, a partir do momento que a gente aprende a ler e escrever, é um símbolo que a gente tem que aprender, no caso, a interpretá-lo. Eu tenho que olhar, eu tenho que interpretar aquele símbolo ele vai passar através da minha visão, para minha interpretação, e a partir disso que eu interpretar, eu ainda tenho que depois escrever. Então, olha o processo. É um processo que a gente acha que é fácil, mas não é. Então, assim, imagine quantas palavras a gente tem que ler, quantos textos. Então, esse processo de você ver, processar, depois escrever novamente, ele cansa. Para a pessoa que tem dislexia, ela cansa. Então, muitas vezes, aquele aluno que está parado lá, e aí você vê ele abrir a boca, e aí o professor fala assim, será que esse aluno não dormiu no dia anterior? Alguns dormiram, mas às vezes é a própria ensino-aprendizagem que está cansando ele. Olha que coisa interessante. É complexo porque, assim, é um processo de estudo. Para você ter um diagnóstico de dislexia, hoje tem que ser no momento que a pessoa está na alfabetização. E você tem que estar muito segura para isso, para fazer esse diagnóstico. Consegue, sim, já na educação infantil, observar se aquela criança tem risco para a dislexia.
Aquela criança que você fala, vai para a direita, ele vai para a esquerda. Vai para a esquerda, ele vai para a direita. A questão de lógica, às vezes, dessa criança, a gente começa a perceber ali. Então, tudo que é precoce é ótimo. Quanto mais estímulo, melhor. Porque, assim, o transtorno de aprendizagem vai percorrer pela vida toda. E ele consegue ter maneiras para trabalhar, para estudar, e nunca vai atrapalhar ele. Porque a questão não é a inteligência. É um processamento neurológico somente. Mas inteligência, muitas vezes, é considerado muitos disléxicos com QI acima. E estudos, né, anteriores têm que, às vezes, eles têm um QI até elevado. Por quê um QI elevado? Se uma pessoa lê uma página uma vez só, o disléxico lê 3. Então, assim, ele demora mais para o processamento, mas, ao mesmo tempo, o esforço dele, o tempo que ele gastou estudando foi maior do que o outro. Olha que interessante. Você acabou transformando a sua pesquisa num livro, que é Representações Sociais sobre a Criança Disléxica em Contextos Formais de Educação. O que são representações sociais? E representações sociais, Marta? A gente tem um aluno em sala de aula. O que esse aluno representa para mim? Se eu tenho conhecimento, ele vai representar uma coisa. Se eu não tenho conhecimento, será que ele representa alguma coisa para mim? Então, por exemplo, estou num território trabalhando. Se eu tenho conhecimento do território que eu estou trabalhando, ele tem uma representação social para mim. Se eu não tenho conhecimento sobre aquilo, eu posso ter superficialmente o conhecimento. Então, por que representação social? A criança ou adulto, ele está inserido numa sociedade. E muitos disléxicos passam despercebido porque as pessoas não têm conhecimento sobre isso. Então, o que ele representa? E por que eu fiz essa pesquisa? Porque eu sou assistente social e trabalhei muito na área da assistência. Na área da assistência, a gente faz o atendimento da criança, que a gente fala hoje, no contexto contraturno escolar. Então, no esporte, na dança, no trabalho lúdico, essa criança, ela se destaca muito, Marta. Muito mesmo. Então, assim, na cultura, na artes. Só que, às vezes, na sala de aula, da maneira formal, não é uma criança que se destaca. Ele perde o brilho, porque ele tem dificuldade na leitura, ele tem dificuldade na escrita. Então, por isso que foi feito dentro da educação formal, essa minha pesquisa em Santa Bárbara do Oeste, porque no lúdico eu sei que ele vai bem, mas dentro de um contexto escolar, que eu falo da educação formal, porque a assistência, por exemplo, é uma educação não formal, o pai e a mãe é uma educação não formal, né? A partir do momento que a gente caça, a gente pesca, a gente está aprendendo. Então, por isso que esse tema foi na educação formal. O que isso representa? A minha pesquisa foi como que está em Santa Bárbara o estudo sobre o disléxico. E aí eu fiz na época, né, porque essa pesquisa foi de 2020, perguntei para os professores qual que é a representação. Você tem aluno disléxico? E aí tem professores que disseram que tinha 15 anos de profissão e às vezes nunca tinha pego uma criança com dislexia. Então aí que foi o meu estudo. Porque se a Associação Brasileira diz que 5% tem, será que todo esse tempo de trajetória dele, ele nunca teve um aluno disléxico? Ele também não tinha conhecimento sobre a dislexia. E tem aqueles profissionais que foram maravilhosos, que falou assim, não, a academia, a minha graduação não me deu subsídios, mas eu fui atrás, porque essa criança precisa de uma prova diferenciada e adaptada. Ela não consegue fazer uma leitura e uma escrita, mas essa criança falando oralmente, ela é maravilhosa. Às vezes precisa de outros recursos para aquele aluno. Então, aí foi identificado que muitas vezes ela tem a dislexia, mas quando não tem, ele é visto como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não gosta de ler, como uma pessoa que não se destaca no ambiente formal de educação. Então, por isso, assim, hoje nós estamos no momento, Marta, que a educação é para todos, pelo menos a grande maioria. Mas se a gente pensar no tempo dos nossos avós, no tempo dos nossos pais, quantos pararam no 5º ano porque não conseguiam dar continuidade, porque provavelmente tinha uma dislexia e nunca foi observada, e muitos às vezes deixaram a escola. Muitos naquela época preferiram trabalhar, porque eles se destacavam no trabalho, mas não se destacavam na escola.
Tem muito estudo ainda para fazer, viu, Marta? Eu comecei a estudar isso e me apaixonei, depois descobri a dislexia, e eu acho que eu tenho muito a estudar ainda, porque tem coisas aí ancestrais que a gente precisa descobrir, quantos disléxicos não ficaram aí no mundo que não sabia que são disléxicos e quantos disléxicos ainda tem nesse mundo que não sabe. A minha intenção da publicação é disseminar mesmo esse assunto. E quando a gente fala em dislexia, tem muitos disléxicos em destaque. O Walt Disney, ele foi disléxico. Ele tinha dificuldade na leitura e na escrita, mas ele era um ótimo cartunista. Temos aí Tom Cruise, Whoopi Goldberg, que também é americana, que é super famosa, é disléxica. Então são pessoas que teve dificuldade na leitura e na escrita, mas sem saber, buscaram outros caminhos e se destacaram. Então, por que eu falo representação social, Marta? A criança, ela pode ter um diagnóstico. E a criança, quando tem um diagnóstico, em sala de aula, se eu sei que ele tem dislexia, se eu sou um professor afetuoso, eu vou olhar para aquela criança, né, e vou falar, nossa, eu vou buscar estratégias. Agora, se eu não tenho conhecimento, se eu tenho um preconceito sobre o assunto, eu vou olhar para aquela criança ou com dó, ou como uma criança que não tem capacidade. O que essa criança representa, né? Por isso que é representação social, gente. E por que na escola? Primeiro espaço social, depois da família, é a escola. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a mestre em educação Cássia Ribeiro da Costa Silva. Existe algum fato marcante que apareceu durante a sua pesquisa? Acho que o marcante que foi realmente, eu falei isso dos professores falarem que às vezes não teve na sua trajetória. E aí eu falo, meu Deus, né? Como não teve? Então teve, só que a gente não tinha conhecimento sobre o assunto. Isso foi uma das coisas que mais me marcaram, de como estão sendo tratadas essas crianças em sala de aula. Como que a gente está olhando para essas crianças, é algo que me marca todos os dias. Que eu preciso levar conhecimento, porque quando a gente não tem conhecimento, a gente tem um preconceito. E outra coisa que os professores colocaram, que na graduação é pouco falado, né? Então, assim, fazem licenciatura, que é para dar aula, e não se tem muito conhecimento. As pessoas que têm maiores conhecimentos é que buscaram por fora ou porque foram fazer uma pós-graduação, muitas vezes em educação especial ou alguma outra coisa. Então isso são algo que me marcou, acho que foram os dois fatos. Dos professores falarem que não tem conhecimento, né, ou não ter um aluno em sala de aula, e que ainda a educação brasileira, que precisa ainda falar um pouco mais sobre esse transtorno de aprendizagem. E agora eu vou falar uma coisa, Marta, e transtorno não é deficiência. As pessoas precisam entender muito isso. Transtorno de aprendizagem não é deficiência. Deficiência é uma coisa, transtorno é outra. Criança que tem um transtorno de aprendizagem, ele não é considerado deficiência. Ele precisa, sim, de recurso para ele melhorar. Definitivamente não vai acabar com essa dificuldade. Mas ele não é deficiente, olha que coisa. Ele tem uma capacidade, às vezes, muito grande, muito criativa. Por quê? Eu fiz a neuropedagogia que me ajuda muito. Então, assim, essa definição da dislexia nova saiu agora em novembro do ano passado. E fala-se o seguinte, hoje é comprovado cientificamente que na parte frontal do cérebro é a parte responsável pela nossa leitura e nossa escrita. Então, a pessoa às vezes não ativa essa parte do cérebro, mas muitas vezes uma parte que pode estar atrás, ela faz o mesmo percurso. Então, não precisa às vezes a parte frontal do cérebro estar funcionando naquele momento, se outra parte do cérebro vai estar funcionando. E muitas vezes acaba tendo uma capacidade de conexão maior, porque ela é tão estimulada que aquela partezinha neurológica que não está funcionando vai para uma outra parte do cérebro e ela é muito estimulada em outra parte. Por isso que tem a dislexia, que a gente fala que é neurológica, e também tem a adquirida. Tem pessoas que podem ter batido a cabeça e antigamente as pessoas falam assim, nossa, essa pessoa nunca mais vai aprender. Vai,
se ela for estimulada, a gente tem hoje estudos aí que a pessoa vai muito além, porque o estímulo faz toda a diferença. A pessoa teve um AVC, hoje ela não sabe, ela não consegue mais ler e escrever, mas depois ela acaba sendo estimulada e às vezes ela volta a ler e a escrever. Se alguém quiser encontrar o seu livro ou entrar em contato com você para saber mais sobre o tema, como é que faz? Tem o meu celular, que quem quiser o livro é o 997909895, 019 de Santa Bárbara, né? Então, repetindo, 997909895. Aqui eu vou falar sobre a pesquisa, mas eu vou falar sobre o que é transtorno de aprendizagem, quais os transtornos de aprendizagem, numa linguagem também muito prática, porque eu um disléxico fazendo para outras pessoas. Então, numa linguagem bem acessível. É um livro pequeno, de fácil acesso, por mais que ele foi escrito na área acadêmica, mas eu tentei ter esse cuidado. Hoje tem o Instagram, que é @KCRCosta2000, e o meu livro foi feito pela editora Pedro e João. Então, se a pessoa entrar lá na editora, às vezes ela também consegue. E no meu caso, Marta, eu fui para o mestrado com um projeto que eu ia falar lá da importância do trabalho lúdico para o aprendizado da criança, sem saber que eu tinha dislexia. Olha que coisa. E aí, quando eu descobri a dislexia, eu mudei. Não, agora eu acho que eu sei o que chama isso, é dislexia. Então, por isso que eu pesquiso sobre dislexia. E agora o que eu estou fazendo, Marta? Quem quiser também me procurar com relação à mentoria, orientação parental, né? Orientação para idosos, que é a questão da leitura e escrita, tem gente que adora muito. A criança, quando está em sala de aula, ela sofre, porque tinha os antigos repetentes, Marta. Você lembra que a criança era super inteligente, só que ela tinha um problema muito sério com a leitura e escrita e ela repetia. Então, assim, estou aberta aí, né, para mentoria também para esses casos, porque tem muita gente nesse mundo que não sabe que tem a dislexia. A pessoa que tem dificuldade com codificação, a pessoa que tem dificuldade com rima, a pessoa que tem dificuldade de entender, no meu caso, Marta, de entender, as pessoas falam, eu vou falar uma piada. Ok, só que até você parar, pensar na piada, tá todo mundo rindo, você tá parando, você volta na piada para você tentar entender e depois rir. Hoje, assim, eu faço algumas comparações, não científicas, tá, Marta? Mas pode ser que isso, às vezes, eu coloque no papel e vire depois trabalho científico. Me comparo muito com o celular, que tem o delay, tem hora que ele para um pouquinho e depois ele volta a processar tudo de novo. A informação chega para a pessoa que não tem dislexia rapidinho, é 1 segundo. Mas para a pessoa que tem a dislexia, às vezes ele demora 2, 3 segundos para chegar à mesma informação. Chega na mesma qualidade. E o processamento depois para sair também nesse celular, às vezes demora um pouquinho mais. Eu agradeço a assistente social Cássia Ribeiro por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Cássia. Eu que agradeço, Marta, você, né, pelo convite. E aí digo o seguinte, que eu descobri a dislexia na fase adulta, e você pode estar na fase adulta, ou até mesmo uma criança, às vezes perceber que tem hoje algumas dificuldades, só que a gente não pode perder o sonho. O meu sonho era terminar a graduação, ir para o mestrado e fazer o doutorado. E eu achei que isso ia ser muito rápido, e não, demorou 10 anos para ir para o mestrado, e se Deus quiser eu vou para o doutorado, Marta. E eu só busquei um caminho diferenciado. Quando eu descobri o diagnóstico da dislexia, que é uma outra coisa que é muito importante falar, eu precisei de alguns profissionais juntos, como o fono, como o professor de português, mas o psicopedagogo, o neuropedagogo, são pessoas que podem auxiliar muito nesse processo de aprendizagem. E aí eu falei assim, não vou fazer mais, para quê? Eu já tenho graduação, já tenho uma profissão, para que eu vou procurar ser mestre ou doutora? Eu estou procurando coisa para minha cabeça. E eu queria desistir do meu sonho. Mas sabe o que aconteceu? Eu tinha escrito um artigo e eu fui em um curso em São Paulo. Cheguei nesse curso em São Paulo, a profissional que estava dando o curso falou, eu vou usar essa bibliografia para dar o curso. Era um artigo meu. Eu fiz um curso do meu artigo, uma revista científica da educação do Unisal, sobre a importância do trabalho lúdico para as políticas públicas. Eu fiz o curso com a minha biografia, eu saí de lá no curso de 2 dias e não falei para ela que era eu que tinha feito aquele artigo. E voltei para casa e falei, não, você vai fazer mestrado. Que uma pessoa que não te conhece está fazendo um curso com aquilo que você escreveu. E eu achava que eu não poderia mais contribuir com a sociedade, porque como a disléxica vai escrever errado,
Se eu saí de Santa Bárbara, fui para São Paulo, tive um curso do meu artigo, a mulher deve ter disseminado a informação daquele artigo para vários. Se eu cheguei a 120 quilômetros, as pessoas levando o meu artigo e disseminando, então eu posso ir muito longe. Vou continuar se inscrevendo, né, pesquisando. As pessoas não precisam saber que sou eu, né, mas que vai chegar para muitas pessoas a informação, isso vai. Então nunca desista do sonho. Que aquilo que você quer, você consegue. Então, meu mestrado eu já consegui, demorou 10 anos, fui da minha maneira, porque tenho a dificuldade da língua também, igual o inglês, mas não vou desistir não. Né? Quando a gente tem uma dificuldade, eu sei que agora chegando lá no doutorado eu posso pedir uma prova oral, para facilitar a minha vida, para ter menos erros. Então, assim, eu posso pedir uma hora a mais, né, para fazer algumas provas, posso pedir uma pessoa para ler a minha prova, porque aí a minha capacidade de memória, ela é um pouco menor, então se uma pessoa lê, a gente tem uma facilidade maior do entendimento, do processamento. Então, assim, agora eu sei os recursos, né? E aquilo que eu falo, o transtorno de aprendizagem, ele é apenas um transtorno, ele não é considerado uma deficiência, então a gente pode ir longe. Só para enfatizar para vocês que a dislexia não é algo fácil. O diagnóstico se demora para ter o diagnóstico, ele precisa de um diagnóstico multidisciplinar, ele precisa de bastante estimulação e precisa entender se é realmente um transtorno de aprendizagem ou se é uma dificuldade. Uma dificuldade de aprendizagem, ela passa. Agora, um transtorno, ela vai permanecer pela vida toda e ele não é uma deficiência. Então, essa é a dificuldade. Então, me coloca aí à disposição, novamente, para quem quiser, 019, né, meu telefone, 99790-9895, com a neuropedagogia que eu fiz, com essa profissão que eu tenho de serviço social, de estar na área da educação e da assistência aí há quase 20 anos, já consegui auxiliar muitas pessoas e estou disposto a auxiliar você, às vezes que tem a dificuldade e às vezes não sabe se é uma dificuldade ou se é um transtorno. E além do Instagram, para conseguir o livro, né, ou até mesmo para mandar alguma informação para mim aí no direct, que é Cássia Recosta 2000, estou à disposição. E finalizando de novo, nunca desista dos seus sonhos. Obrigada mais uma vez. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.